O som não veio primeiro. Veio o silêncio. Um silêncio denso, quase administrativo, que se espalhava pelos corredores de mármore e concreto dos quartéis generais alemães, enquanto mapas eram estendidos sobre mesas iluminadas por lâmpadas cansadas. Lá fora, a guerra ainda rugia, motores, bombardeios distantes, cidades em chamas. Mas ali dentro, no coração do comando, algo começava a morrer sem explosão alguma. Um colapso que não fazia barulho. Um colapso silencioso. Era o silêncio dos homens que já não acreditavam totalmente no que diziam. O silêncio das ordens repetidas por hábito, não por convicção. O silêncio de um império que ainda marchava no papel, mas já tropeçava na realidade. As paredes ouviam tudo. Cada hesitação antes de um despacho. Cada pausa longa demais antes de assinar uma ordem que condenaria milhares. O alto comando alemão, criado para ser uma máquina de precisão, começava a mostrar rachaduras invisíveis. Não por falta de disciplina, mas por excesso dela. Não por ausência de fé, mas por uma fé que se tornara dogma, incapaz de dialogar com os fatos. No início, ninguém ousava chamar aquilo de colapso. Chamavam de fase difícil, de retração estratégica, de necessidade temporária de sacrifício. As palavras ainda eram afiadas, mas já não cortavam a realidade. Nos mapas, as linhas vermelhas recuavam milímetro a milímetro, como sangue escorrendo lentamente. No papel, era quase imperceptível. Na frente de batalha, era o fim do mundo. Os generais sabiam. Sabiam antes dos relatórios oficiais. Sabiam pelo tom das mensagens, cada vez mais curtas, mais secas, mais humanas. Um pedido por combustível que nunca chegava. Uma divisão que simplesmente deixava de responder. Um comandante que parava de enviar relatórios não porque não tinha o que dizer, mas porque não havia mais ninguém para ouvir. O colapso não começou com uma grande derrota anunciada. Começou quando as decisões passaram a ser tomadas para preservar a narrativa, não a vitória. Quando o medo de contrariar se tornou maior do que o medo da derrota. Quando a estratégia passou a servir à ideologia e não à sobrevivência. Nos salões fechados, o ar era pesado, não apenas pelo fumo constante dos cigarros, mas pela consciência coletiva de que algo estava errado e não podia ser dito em voz alta. O inimigo avançava, mas o verdadeiro cerco era interno. Um cerco psicológico. Um labirinto de obediência onde ninguém queria ser o primeiro a admitir que não havia saída. Os relatórios vindos do leste chegavam como confissões escritas às pressas. Neve, fome, homens congelando ao lado de armas que não disparavam mais. O papel absorvia a tragédia, mas o tom oficial a diluía. Perdas severas, condições adversas, resistência contínua, palavras neutras tentando conter o caos. Mas os oficiais mais experientes liam nas entrelinhas. Eles sentiam o peso da guerra mudar. Antes, a máquina avançava, esmagava, impunha ritmo. Agora reagia, sempre tarde demais, sempre com menos recursos, sempre com mais mortos. O alto comando começou a se fragmentar não em facções abertas, mas em silêncios particulares. Alguns ainda acreditavam. Outros fingiam acreditar. E havia os que já sabiam que tudo estava perdido, mas continuavam jogando o jogo porque não existia alternativa moralmente aceitável dentro daquele sistema. Desobedecer era traição. Dizer a verdade era suicídio político. Restava executar. E executar ordens tornou-se um ato mecânico, quase espiritual. Uma tentativa de manter sentido em meio ao absurdo. Como se a repetição pudesse sustentar o mundo. Como se o ritual do comando ainda tivesse poder sobre o destino. As reuniões estratégicas já não tinham o fervor do início da guerra. Não havia mais entusiasmo, apenas tensão. Cada general calculava não apenas o movimento do inimigo, mas o humor da sala. Um olhar errado podia custar uma carreira. Uma objeção mal colocada podia custar a vida. Assim, ideias morriam antes de nascer. Planos falhos eram aprovados por unanimidade. O consenso era artificial, mas absoluto. E nesse consenso forçado, o colapso se aprofundava. O som das bombas, distante, parecia mais honesto do que as palavras pronunciadas ali dentro. Ao menos a artilharia não mentia. Ela destruía ou falhava sem discursos. O comando não.
O comando precisava justificar, precisava explicar o inexplicável, precisava transformar derrotas em episódios temporários, recuos em reposicionamentos, massacres em estatísticas. Enquanto isso, as cidades alemãs começavam a sentir o gosto da própria guerra. Sirenes cortavam a noite. Crianças aprendiam a distinguir o som de diferentes aviões. Mulheres recolhiam corpos sob escombros. E mesmo assim, nos documentos oficiais, a guerra ainda era algo distante, controlável, quase abstrato. Esse descompasso entre realidade e narrativa corroía tudo. Corroía a confiança entre os próprios comandantes. Corroía a fé dos oficiais subalternos. Corroía a noção de propósito. A guerra deixava de ser um caminho para se tornar um túnel sem saída. O colapso silencioso também era um colapso moral. Não porque todos duvidassem da causa, mas porque já não conseguiam reconciliar causa e consequência. O que começou como promessa de grandeza terminava em sacrifícios sem sentido. E ninguém ali, naquele centro de decisões, podia fingir que não via. Havia noites em que alguns oficiais permaneciam sozinhos, encarando mapas vazios, escutando apenas o próprio coração. Pensavam nas escolhas feitas anos antes. Pensavam no ponto exato em que tudo poderia ter sido diferente. Mas a história não permite revisões. Ela apenas cobra. Com o tempo, o alto comando tornou-se uma bolha isolada. Informações eram filtradas antes de chegar ao topo. Más notícias demoravam. Boas notícias eram exageradas. A verdade era diluída até se tornar inofensiva. E quando a verdade deixa de ferir, ela deixa de salvar. O colapso se manifestava também na linguagem corporal. Ombros curvados, olhares evitados, mãos trêmulas ao segurar uma caneta. Homens que haviam comandado exércitos agora lutavam para comandar a própria expressão facial. O peso da responsabilidade tornava cada gesto mais lento, mais pesado. E ainda assim, a máquina continuava. Trens partiam. Ordens eram transmitidas. Tropas eram enviadas para posições impossíveis. Não por esperança, mas por inércia. A guerra havia criado sua própria gravidade, e todos estavam presos a ela. O mais cruel do colapso silencioso é que ele não oferece catarse. Não há um momento único em que tudo desmorona de uma vez. Há apenas a lenta percepção de que nada mais está de pé, mesmo que as paredes ainda estejam inteiras. É o momento em que se percebe que o sistema funciona apenas para manter a aparência de funcionamento. Alguns generais começaram a falar em termos de honra, não de vitória. Uma mudança sutil, mas definitiva. Quando a guerra deixa de ser sobre vencer e passa a ser sobre como perder, o fim já chegou. Só falta o relógio alcançá-lo. As decisões finais do alto comando foram tomadas nesse estado de neblina moral. Não havia clareza, apenas obrigação. Não havia visão, apenas continuidade. Cada ordem era uma tentativa de adiar o inevitável, como alguém que empurra o despertador, sabendo que não há mais tempo para dormir. E o inimigo, do outro lado, sentia isso. Sentia na fragilidade das defesas, na previsibilidade dos movimentos, na falta de surpresa. A guerra moderna não perdoa a rigidez. Ela devora sistemas que não se adaptam. E o alto comando alemão havia se tornado um monumento à própria inflexibilidade. Quando finalmente o colapso se tornou visível para o mundo, ele já estava completo por dentro havia muito tempo. O que veio depois, as rendições, os julgamentos, os escombros, foi apenas a materialização de algo que já havia acontecido nos corredores silenciosos, sob luzes fracas, diante de mapas que não mentiam mais. O silêncio final não foi o da derrota oficial, mas o do reconhecimento interno. O instante em que cada homem ali entendeu, sem precisar dizer, que havia participado de algo maior do que ele, e que esse algo havia falhado não apenas militarmente, mas humanamente. Quando as armas finalmente cessaram, quando o eco da guerra se dissipou, restou aquele silêncio inicial, agora ampliado. Um silêncio que não pedia desculpas nem explicações. Um silêncio que apenas existia, pesado, definitivo. E talvez seja esse o legado mais perturbador do colapso silencioso do alto comando alemão. A lembrança de que impérios não caem apenas quando são derrotados no campo de batalha.
mas quando deixam de escutar a própria consciência. Quando o medo de questionar se torna maior do que o medo de perder. Quando a obediência sobrevive à razão. A guerra terminou. As ruínas ficaram. Mas nos arquivos invisíveis da história permanece aquele silêncio. O som de um poder que desmoronou por dentro antes de ser derrubado por fora.